amém. Diga comigo, dá gosto recomeçar. Olha a pessoa que está do seu lado, diga, plante as sementes certas. Agora para outra pessoa do outro lado, diga assim, prepare o solo de uma forma certa. Queridos, quantas áreas vocês recomeçaram essa última semana? Diga para a pessoa que está do seu lado, qual área você recomeçou essa semana? Não é para você perguntar, é para você falar. Não, fala, diz, eu recomecei tal área, recomecei tal área. Daí sabe o que vocês fazem? Sabe o que vocês fazem quando pergunta? Não é perguntar, porque perguntar todo mundo pergunta, responder que é a questão. Alguns de vocês ficam assim, muito bem, fala mais, pastor, fala mais. Queridos, a questão é, a gente ter a semente em nossas mãos é muito importante. É essencial ter sementes em nossas mãos. E a semente é poderosa. Estando nas mãos ou estando no solo, ela é poderosa. Toda semente tem poder em si. No gene dela há poder, seja nas suas mãos ou seja no solo. Mas para que a semente possa produzir frutos, ela precisa estar no solo. Diga comigo, no solo. E é nesse solo que a gente então prepara para que a semente, no tempo certo, possa produzir os frutos. Por exemplo, eu gosto muito de ter temperos em casa. Então eu resolvi fazer uma horta, tirei umas coisas lá, comprei aquela horta elevada, então plantei manjericão, manjerona, salsinha, cebolinha, hortelã, e falei, bom, a hora que eu precisar de alguma coisa, vou lá na horta, pego então essas coisas e maravilha. Mas tudo morreu. Morreu por quê? Porque eu não aguei. Então eu fiz o quê? Falei com a minha vó, que é a avó da Naine, na verdade, a pastora Irene, que tem 81 anos. Pastora Irene tem 81 anos, então ela falou, não, eu vou lá cuidar da sua horta. Então ela chegou com um balde de terra, misturada com casca de ovo, com o resto de comida, e umas coisas meio até podre ali naquela terra, e ela disse, agora essa horta vai dar certo. E ela começou a mexer naquela terra velha e colocar terra nova, e aquilo que ela disse, não, aqui é um adubo, esse resto de comida, essas coisas aqui são adubo, e ela disse, essa terra, ela está pronta para que tudo possa produzir. Ela pegou então as mudinhas, e ela plantou a raiz no ponto certo, e ela cobria, e ela mexia de novo, e ela pegou a semente, e ela plantou a semente, e ela então cobriu, e aquilo floresceu, mas coisa linda, gente. Então quando eu precisava de eu amo manjericão, então quando eu precisava de um manjericão, eu corria lá, e eu pegava um manjericão, mas 3 meses depois, morreu de novo, porque eu esqueci de água. E ela foi lá, ela disse, como que está a minha horta? Nem era minha mais, ela já era dela. Ela, como que está a minha horta? Eu disse, não, a tua horta morreu. Ela foi lá, ela mexeu na terra de novo, e então depois ela ter mexido, voltou a florescer, e agora eu estou tentando manter aquilo, porque sem água, aquilo não vai, água no ponto certo. Na verdade, a gente precisa entender, que para uma boa semente, ela precisa de um bom solo. Eu não trouxe aqui uma foto, mas meu sogro tem na casa da praia dele lá, um pé de manjericão desse tamanho. É coisa linda, é quase uma árvore de tanto manjericão, tanto que a pastora Sandra veio hoje e fez um risoto de manjericão para mim. De tanto manjericão que ela tinha na casa dela, mas por quê? Porque o solo é o solo certo. Semente nas suas mãos, caindo em solo equivocado, a gente não preparar o solo, a semente não produz frutos. A semente não cresce, é preciso mexer no solo, é preciso trabalhar no coração, é preciso trabalhar na vida das pessoas que estão ao nosso redor, é preciso deixar passar o arado, fazer sulcos para que a semente entre. E então, depois que a semente entrou, manter cuidando do solo para o fruto ser incrível, para a colheita ser incrível. Querido, só a semente, recomeçar com a semente nas mãos, ou plantar em qualquer solo, ela não causa o efeito. Mas quando você faz os sulcos, o buraco correto, você planta a semente, isso tem um efeito. E olha o que a palavra de Deus diz em Oséias, capítulo
10, versículo 12. Oséias capítulo 10, versículo 12 diz: semeiem a retidão para si. É para você mesmo que você semeia. Colham então o fruto da lealdade e façam sulcos no solo não arado. Queridos, para uma semente dar certo, você precisa fazer sulcos, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e ague e faça chover justiça sobre vocês. Existem coisas que só Deus pode passar a mão dele e fazer o sulco no nosso coração, abrir espaço em nosso coração, na sua terra não arada, no solo que parece que talvez esteja tão duro, que a semente não está produzindo. Então Deus vem e Ele passa os dedos dEle, Ele passa as mãos dEle. Por isso, queridos, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar o Senhor, dizendo: Deus, há uma semente, Deus, há um solo, então are o solo do meu coração, are o solo da minha família, are o solo da minha espiritualidade, are, Senhor. E eu creio, queridos, que essa noite Deus vai te dar alguns sinais de solos para preparar o solo do seu coração. Por isso, cuidado com como está o solo do seu coração para a semente produzir os frutos. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Pessoas que têm o solo do seu coração querem prosperar, mas não deixa Deus arar o seu estilo de vida. Pessoas que não administram bem seus recursos. Não deixa Deus passar o solo para que você possa ser uma pessoa controlada. Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. Tem gente que não sabe administrar os seus recursos, nem os recursos financeiros, nem os recursos emocionais que recebe, nem a família que recebeu, que é um recurso de bênção para a sua vida, nem o trabalho que você tem, nem a igreja que Deus te plantou. Tem pessoas que não sabem administrar bem os recursos que Deus te deu. Ele não armazena, ele desperdiça. E a pergunta é: como Deus vai passar para fazer sulcos, buracos, passar um castelo na sua vida? E a mão do Senhor é mais poderosa do que qualquer tipo de maquinário pesado de lavoura. Deus sabe trabalhar com o teu coração. Agora é preciso dizer: Senhor, eu realmente não sei administrar os recursos que estão vindo nas minhas mãos. Eu não sei ser uma pessoa controlada, eu não sei ser uma pessoa que cuida das minhas finanças, que cuida das coisas que o Senhor está colocando ao meu redor. Então deixa Deus cuidar do solo, querido, porque sem você cuidar dessa área, prosperidade não virá, frutos não virá. Tem gente que quer prosperar, mas não administra bem os seus recursos. Próximo ponto: um solo preguiçoso não produz sementes. E Deus precisa então trabalhar para que Ele desperte o teu coração. Provérbios 21, 20 diz assim, Provérbios 21, 20: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Desculpa, Provérbios 10, 5. Provérbios 10, 5. Eu que falei errado para eles. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme, diga comigo, preguiça, durante a colheita, durante a ceifa, é um filho que causa vergonha. Deixa eu trazer para o contexto da atualidade isso. Queridos, aquele que está descansando enquanto é tempo de dar atenção para a sua vida enquanto você é solteiro, guardar o coração, manter pureza. Para aqueles que não estão atentos ao momento que você está vivendo como casado, como profissional. Aquele que não está plantando na hora certa e nem colhendo na hora certa, que está deixando a vida passar, como essa pessoa vai colher? Talvez seja tempo de recomeçar a dar atenção para aquilo que está à sua frente, para a família que Deus te deu, para a vida que Deus te deu, para os amigos que Deus te deu. Uma outra coisa é que a semente não produz frutos, então nós temos que tomar muito cuidado. E eu fiquei pensando hoje de manhã, por que eu coloquei isso na mensagem? Mas existem solos que precisam de atenção em relação a algo chamado alcoolismo.
E eu quero explicar para você isso. Em Provérbios, em Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Queridos, tem pessoas que não estão olhando para a sua geração no que diz sentido a um ciclo de alcoolismo que vai querer plantar uma semente para a tua próxima geração. O texto não está focando no não vos embriagueis, o texto está dizendo: encham-se do Espírito. Uma pessoa que é equilibrada no Espírito, ele sabe ter controle em todas as áreas da sua vida. É por isso que é muito difícil você dizer para uma igreja, baseado na palavra de Deus, não bebam, não bebam, não bebam, porque a Bíblia diz isso, e a Bíblia não diz. A Bíblia diz para não se embriagar. Qual é a direção que nós damos para os líderes dessa casa? Cuidado, porque vocês são influência para outros. Não bebam vinhos perto de pessoas, porque uma pessoa que viveu no alcoolismo e vê alguém de referência bebendo na frente dele, ele vai dizer, se ele pode, ele não sabe o quanto você tem equilíbrio no espírito. Mas quando ele vê aquilo, ele diz, eu posso um copo. E gente, quem já teve pessoas, ou já viveu no alcoolismo, sabe que um copo começa de novo um processo de destruição, sim ou não? Eu tive um pai que foi alcoólatra, ele está livre da bebida por anos. Mas se ele começa a tomar muito vinho, aquilo se torna já uma armadilha para ele. Eu me lembro que quando o Mateus era pequeno e a gente tomava um cálicezinho de vinho nas refeições, e o Mateus chegou e disse, pai, eu quero tomar um pouquinho desse vinho. Eu disse, filho, não, você não tem idade para isso. Mas só um pouquinho, não. E ele disse, então deixa, quando eu crescer e tiver 18 anos, eu vou tomar uma garrafa inteira então. E todo adolescente passa pela fase da sedução da bebida, da imoralidade. Queridos, e quando um filho vê um padrão em casa, e uma semente quer ser plantada no solo, a gente tem que cuidar dessa geração. E é por isso que talvez se você já está começando a beber socialmente nos ciclos de amizade, e aquilo já está se tornando uma fortaleza, e se falta equilíbrio, e o duro que as pessoas não percebem que o solo delas está tão endurecido, que elas não percebem que elas já estão entrando numa área perigosa. Eu sinto que é do Espírito falar isso, porque eu acrescentei de última hora esse ponto nessa mensagem. Então, se você está aqui, Deus está te alertando mais uma vez, cuidado com o excesso, tenha sabedoria, cuidado para você não entrar num lugar onde vai ter destruição na sua vida. Deixa Deus arar o coração, deixa Deus arar as suas convicções. Próximo ponto, de arar o solo do nosso coração. Olha o que diz Provérbios 22:8 sobre a injustiça. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. Quem semeia a injustiça colhe maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Queridos, um solo que uma semente não tem fruto é o solo de uma pessoa injusta. Uma pessoa injusta com o cônjuge, filhos injustos com os pais. A Bíblia diz, quem aplica injustiça com o próximo colhe maldade. Tem gente que não percebe quanto a vida lhe está sendo maldosa. Tem gente que não percebe o quanto aqueles que cercam estão gerando maldade para ele, mas na verdade é tudo colheita de fruto de injustiça, de semente de injustiça. Quem é injusto com o próximo vai colher maldade. Quem é arrogante com o próximo vai colher maldade. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É incrível como homens conseguem ser injustos com suas esposas, falando que não deviam. Filhos injustos com seus pais, porque não deram o que você queria, porque não fizeram a tua vontade, porque não conseguiram suprir, ou até mesmo porque não liberaram você para aquilo que você queria fazer. Discussões que começam por injustiça. Quando a gente é injusto com o cônjuge, quando a gente é injusto com os empregados, quando a gente é injusto com os filhos.
há uma colheita de maldade. Deixa Deus fazer os sulcos no seu coração, porque essa terra de injustiça, a terra do alcoolismo, a terra da preguiça, precisa ser passada a mão do Senhor para fazer sulcos, para plantar as sementes. Existe uma terra tão seca, que é a terra do adultério. Provérbios capítulo 6, versículo 32, diz assim: mas o homem, aqui não está falando do homem macho, aqui está falando do homem gênero, homem e mulher. O homem que comete adultério, ele não tem, o que a pessoa que comete adultério não tem, gente? Juízo. Todo aquele que assim procede a outros destrói, é isso? Todo aquele que assim procede a si mesmo destrói. O adultério é uma terra tão seca que faz com que semente não produza. Então eu já expliquei para vocês na minha mensagem do Sermão do Monte qual é o padrão de Jesus para o adúltero que vem para ele, todas as coisas fizeram novas e então o seu passado ficou para trás, mas há um padrão para quem conhece Jesus, e é para você que eu estou falando hoje, para você que ama Cristo, que entregou sua vida para Jesus. Adultério não faz parte do reino que você vive, e é por isso que quem tem o solo para plantar semente, ele não deixa o adultério entrar, porque essa pessoa não tem juízo. E a Bíblia diz que ele destrói a si mesmo. Escute isso, muito sério. Por um momento de prazer, por uma escapadela, por estar descontente no casamento nesse momento. Aqueles que vão, não tendo juízo, praticar o adultério, eles podem até momentaneamente destruir filhos e o cônjuge, mas permanentemente ele se destrói, porque Deus dá graça para o cônjuge e para os filhos, para se levantarem pela graça do Senhor. Mas se não há arrependimento, e essa pessoa não retorna no seu estado original do casamento, no caso estando em Cristo, essa pessoa se torna um solo tão fechado. Então as mãos de Deus precisam passar de uma forma muito forte sobre ela. Está entendendo o que Deus faz com o suco do coração na terra que não está pronta? Então, queridos, não deixe a tua terra se tornar firme ao ponto de Deus não poder entrar em relação ao adultério. Amém ou não amém? A Bíblia fala sobre aqueles que julgam, a terra pesada daqueles que julgam, ou que falam mal do próximo. Lucas 6,37, a palavra do Senhor diz assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Cuide em ser uma pessoa que julga, porque quando você julga, o solo do seu coração fica impedido de receber a semente. Quando você condena ou critica, o teu solo fica impedido de receber a semente. Mas, queridos, uma das coisas que eu quero apontar nessa noite é pessoas que não perdoam. Pessoas que não perdoam. E a Bíblia diz que aquele que não perdoa está cometendo a pior das brutalidades com o outro. É pior que bater na face, é pior do que espancar na frente dos outros. Aquele que não perdoa está cometendo uma brutalidade consigo mesmo e com o próximo. Pedro pergunta para Jesus e diz: Jesus, quanto eu devo perdoar? E Jesus diz, Pedro diz: Jesus, eu devo perdoar 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. E Jesus conta a história de um servo que estava devendo para o rei, e o rei vai cobrar a dívida. Então o servo diz: eu não tenho para pagar, e o rei manda vender família e vender todos os bens desse servo para pagar a dívida. E o servo clama: rei, me perdoa, por favor, tem misericórdia de mim. E o rei, com o coração compadecido, diz: ok, você então não me deve mais nada, eu te perdoo de todas as dívidas. Aquele servo sai dali e, indo para sua casa, encontra um amigo, um conservo,
Então, ao encontrar esse, que lhe devia 1% do que ele devia para o rei, ele diz: ei, quando você vai me pagar? Ele diz: eu não posso, eu estou sem dinheiro, eu não tenho condições. Você vai ter que me pagar, porque senão vou mandar te prender. E ele não libera 1%, sendo perdoado 100%. Ele não liberou. Então, quando o rei ficou sabendo, mandou prender aquele homem, por não ter tido misericórdia daquele que lhe devia algo. Então Jesus, ele diz, em Mateus capítulo 18, versículo 35, ele encerra dizendo: assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Perdão, queridos, abre sulcos no seu coração. Não perdoar, fecha a terra do seu coração. Algumas sementes podem estar sendo jogadas, se não há perdão, não há frutificação. Amém? Existe a terra daquilo que nós falamos. Mateus capítulo 12, versículo 36, diz assim, Mateus 12, versículo 36, mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Diga comigo, toda palavra inútil. Bate no teu peito e diz: toda palavra inútil. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: cuide com as palavras inúteis. Toda palavra inútil, nós vamos dar conta no juízo, toda palavra. Queridos, não é só a palavra indecente, não é só aquelas palavras indecorosas, mas toda palavra inútil, que não tem um propósito, nós vamos dar conta na eternidade. Agora, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Eu já disse isso alguns domingos atrás, cuidado com as suas expressões, está difícil demais. Tem gente que a vida está difícil de tanto ele arar o solo do seu coração com a dificuldade, o solo está fechando, está difícil, mas é um problema, não, a coisa realmente não dá certo para mim, vida complicada, gente, se está chovendo, está ruim porque está chovendo, se está sol, está ruim porque você não gosta de sol. Então, se tem 4 estações do dia, Curitiba, que é um desafio, se vai, e daí não entende porque vai para a praia e chove a semana inteira, depois de alugar 7 dias, gastar uma grana, e chuva 7 dias, muitas vezes porque você passou o ano inteiro reclamando de tudo. Saiba de uma coisa, todo solo é preparado para que o fruto te alcance lá na frente. Toda palavra inútil. Eu me lembro que quando meu sogro, ele sempre foi, mas lá atrás ele era muito mais ainda, cuidadoso com as palavras. Ele não é um homem de muitas palavras. Eu brinquei hoje de manhã, quem te conhecia falou: esse é o teu sogro mesmo. Ele não é um homem de muitas palavras. Inclusive eu tinha até muito medo, porque ele tem uma cara meio brava. Assim, quando eu fui para começar a pedir a Naine para começar um relacionamento, que medo desse homem. Ele fala muito pouco. E eu chego então, eles estavam almoçando, sei lá, jantando, tomando café, acho que eles estavam tomando café, e eu chego tal, e estava meio bagunçada a casa, e daí a Sandra pegou e falou bem assim: não repara, Márcio, porque a casa está meio bagunçada, e ele: não, entra tal, e quando eu fui entrar, eu fiz uma brincadeira daquela inútil, sabe aquela palavra inútil? Tipo assim, querendo conquistar a filha do homem sendo inútil, e eu peguei e falei assim para ele disse assim: não, já diz o ditado, né, não repara que a casa é de pobre. Você nem lembra disso? Lembra? Não lembra. Mas quem bate não lembra, quem apanha lembra. E eu me lembro que ele pegou e falou para mim assim: epa, casa de pobre não. Ih, meu Deus, eu já... Casa de pobre não. Eu não aceito essa maldição aqui dentro de casa. Me perdoa. Me continue deixando casar com a sua filha, por favor. E casa de pobre não, aqui é a casa de bênção, aqui é a casa de prosperidade, aqui é a casa de vida. É verdade, é verdade, é verdade. Nunca mais eu usei ditados que trouxessem depreciação, porque são palavras inúteis.
E a gente precisa tomar cuidado com as palavras inúteis, porque nós vamos dar conta delas. Cuide com o que você fala. A tua terra é tão poderosa, o teu solo é tão poderoso. Você tem nas suas mãos a semente, você tem o solo à sua frente, você tem um Deus poderoso que ara quando você erra, e Ele passa os seus dedos e cria sulcos na sua terra. Por que a gente entope os sulcos? Por que a gente fecha a terra? Com a preguiça, com o adultério, com tudo que eu já falei para vocês, por que a gente fecha os sulcos? A Bíblia continua dizendo: não feche o sulco da desonra aos pais. Efésios 6, 1 ao 3, diz assim: isso então é especialmente para os jovens solteiros que estão aqui. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. 2, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. 3, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você sabe que existe um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Queridos, prepara os sulcos do seu coração, semeando tempo na casa de Deus, semeando o teu tempo. Se você está querendo que a sua família ame o Senhor para sempre, sirva na casa de Deus. A Bíblia diz no Salmo 92, 13, diz assim: plantados na casa do Senhor, plantados, florescerão. Você quer que os seus filhos floresçam? Ame a casa de Deus, ame a casa do Senhor. Porque lá na frente, seus filhos, quando passarem pelo vendaval da adolescência, ou quando houver uma crise, você sabe que você fez tudo e eles voltarão. Eles voltarão. Abra os sulcos do seu coração sendo generoso. Diga comigo: generoso. A Bíblia diz em Provérbios 28, 27, quem dá aos pobres não passará necessidade. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Quero te perguntar, quantos de vocês, lembrando que hoje é o primeiro culto do mês, trouxeram o seu quilo do amor? Vocês são tão prósperos. Amanhã nós separamos as cestas básicas para todos aqueles que necessitam. Amanhã nós mandamos para as clínicas de recuperação, para os asilos. Amanhã nós mandamos para a nossa ação social. Amanhã nós preparamos para os irmãos que estão passando uma fase difícil. E é incrível que eu amo as células, porque quando alguém está passando por uma fase difícil, eles pegam uma cesta básica aqui na igreja, mas eles aumentam essa cesta básica e eles fazem uma compra maravilhosa. Se tem filhos, eles dão em abundância para os filhos, mandam carne, eles servem porque eles sabem que aquele irmão na fé está passando por um momento, e quando ele passar por aquele momento e prosperar, ele vai servir os outros da mesma forma. Ser generoso com os pobres. Você tem uma igreja que é generosa. Por favor, participem do sofrimento, porque você vai prosperar quando você participa dos sofrimentos daqueles que precisam. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Deem, será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dado a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Querido, se o teu coração é generoso, generosidade vai produzir nessa terra. Se o teu coração é avarento, avareza vai produzir nessa terra. E tudo que você produz terá uma colheita abundante. Como é o teu coração em generosidade para com o reino de Deus, para com a casa do Senhor? Como que é o teu espírito de ajuda aos pobres? Are a terra do seu coração. Deixa Deus criar sulcos aí em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Abra suas mãos onde você está. Veja as sementes que tem em suas mãos. Pela fé, sementes de bênção. Eu preguei 2 domingos seguidos sobre sementes. Você já pegou inúmeras sementes aqui nas ministrações.
Se você tomou posse da palavra, você pegou inúmeras sementes. Hoje eu prego sobre o solo do coração. A Bíblia diz: busquem o Senhor, deixe Ele fazer suco na terra que não foi arada. Talvez você não arou essas áreas. E nessa noite eu peço que você consagre ao Senhor essas áreas. Consagre agora. Feche seus olhos. Ore comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Passe as suas mãos no solo do meu coração. E eu lhe peço, tudo que está duro, fechado, abre com o poder das suas mãos. Nessa hora, eu quero recomeçar. Me dá graça para administrar bem meus recursos, para sair desse lugar da preguiça, do alcoolismo, da injustiça, do adultério, do julgamento, do não perdoar. Nessa noite, Jesus, eu lhe peço, me ajude a guardar minhas palavras. Eu lhe peço, me ajude a ser um bom filho, a semear meu tempo na casa de Deus e ser generoso em tudo que eu fizer. Passe as suas mãos no solo do meu coração e que o solo e a semente sejam do Senhor. E eu declaro um novo tempo em minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Do julgamento, do não perdoar. Nessa